Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, direto do estúdio aqui da Rádio Trianon, Facebook/programa Gente que Fala. Nós estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone aqui em São Paulo, 3289-3580, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon. Esta é mais uma edição do programa Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, juiz do trabalho, doutor Vladimir de Freitas. Doutor Vladimir, prazer tê-lo aqui, muito bom sempre. Boa tarde, Zé Copé, boa tarde, ouvintes, espectadores. É sempre uma grata satisfação participar do programa em que a gente consegue debater os assuntos da atualidade do campo do direito e outros que também sejam paralelos e laterais, mas que são de interesses gerais, interesse da população, interesse de todos. Então é sempre uma satisfação a gente conseguir expor ideias que possam melhorar a vida das pessoas e possam contribuir para que a comunidade, para que a sociedade fique cada vez mais solidária, cada vez mais forte e que consiga atingir os objetivos que todos nós almejamos nesse país. Ou seja, uma pátria sólida, uma pátria expurgada desse lixo que a gente está acostumado a ver, e uma pátria que a gente possa conviver hoje, que nós também temos esse direito, e deixar um legado para os filhos e para os netos. Doutor Vladimir, quando o senhor inicia os cumprimentos dessa forma, eu busco aqui, já não é mais surpresa quando a Lava Jato realiza uma das suas operações, né? E hoje a Polícia Federal fez buscas em investigação sobre pagamento de propina em Belo Monte. Hoje é a operação, como é que é? A Operação Leviatã, né? Referência à obra do o lobo o homem é o lobo do próprio homem, né? Mas não sei se por coincidência ou não, mas o filho do ministro Edson Lobão, Márcio Lobão, está entre os alvos da busca, né? O ex-senador Luiz Otávio de Oliveira do Pará. Então está nessa operação que se realiza hoje pela Polícia Federal. Mas tem um detalhe: após 3 anos nenhum político foi condenado. Zé Copé, a gente, infelizmente, o que eu estou constatando está me deixando até, de certa forma, desalentado. A gente vê essas notícias de operações, a gente sabe que essas operações da Polícia Federal são muito bem estruturadas, elas são baseadas em um montão de provas que eles reúnem antes, há sempre alguma participação efetiva do juiz do caso, juiz da jurisdição, mas o que a gente está verificando é que não se está conseguindo chegar a lugar nenhum. O que eu estou sentindo, eu tenho até procurado desligar a rádio e televisão de noticiário, porque a gente vê que são sempre as mesmas notícias, em coisas mais irrelevantes. A mídia consegue, por sua opinião, modificar certos patamares de assunto, mas nessa história toda de Lava Jato, a mídia fala e acaba não acontecendo nada. O que a gente acaba vendo no judiciário, infelizmente, eu que sou do judiciário, não obstante aposentado, mas eu costumo dizer, uma vez juiz, sempre juiz, o que a gente acaba verificando é que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, efetivamente ele tem que ser-lo. Os políticos encontraram no Supremo Tribunal Federal, essa é a minha visão, um caminho para politizar as coisas deles, no que eles querem escapar de um julgamento público, de voto, de urna.
porque daí eles podem muito bem se esconder no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem assistido algumas decisões do Supremo Tribunal que são soberanas, a decisão do Supremo não se discute, se cumpre, está aí no plano, vamos dizer, executivo, no plano dos poderes políticos, mas a mídia em geral pode muito bem criticar, e a gente está aqui, vamos dizer, como representante do povo, como representante de uma certa parcela da mídia, tudo, então a gente pode criticar. A gente tem visto que algumas coisas não estão acontecendo bem como estão na Constituição, viu? Essa história de fatiar a cabeça de determinado indiciado ou que seja lá, que esteja numa pauta de julgamento, de um lado ele é presidente, do outro lado não é presidente, de um lado ele pode ocupar poderes, do outro lado não pode, e vai por aí afora, né? A decisão agora também recente, em liminares, essas liminares aí, eu estou achando, como algum ministro já até disse, né? Isso aí está sendo uma verdadeira lavagem de ego, né? De vaidade, dessas coisas todas. O senhor acha que desde que as sessões no Supremo passaram a ser transmitidas pela televisão, o comportamento teria mudado? Olha, no geral, a gente pode dizer, grosso modo, sim. Porque a imprensa pode acompanhar. Mas aí tem uma ressalva, né? E as turmas? A mídia não tem acesso a julgamento de turma. Então fica complicado, é só o pleno que passa pela TV Justiça, que a mídia pode acessar e tudo, né? Porque o que eu digo é o seguinte, antes tínhamos lá sentenças de 5 páginas. Agora tem sentença de 28 páginas em que ele fica ali lendo com toda a austeridade, com toda a competência o que foi produzido, mas ele está ali, sabe, o juiz do Supremo está de repente ocupando o tempo de uma leitura de 28 páginas que vai longe, né? Eu li recentemente, Zancompé, uma crítica que eu achei muito interessante. Que a magistratura hoje, principalmente essa nova magistratura de primeiro grau, ela abandonou aquela história de latinismo, buscar ideias, buscar conceitos no direito romano, no direito no direito da França, Sorbonne, parou um pouco de ir para Sorbonne. Sorbonne o que é? São direitos clássicos, estudos clássicos e tudo mais. E eles estão partindo para ir para Harvard. E Harvard não tem nada de classicismo, não. Ali é pragmatismo, que o americano é muito pragmático. Então você pode ver, vai citando um exemplo, as decisões do juiz Sérgio Moro de Curitiba, elas são completamente diferentes das decisões do Supremo. Você não vê decisões tão longas, com citações assim, vamos dizer, diria eu, uma boa parte delas rebuscadas pela assessoria, porque a assessoria lá no Supremo, eles sabem que é uma assessoria fantástica. É a melhor assessoria do mundo, eles descobrem qualquer acordo, qualquer assunto na hora. Então você vê que é uma distinção muito grande. O que eu entendo hoje, que é o que está faltando, e talvez seja esse daí o sentimento do público em geral, é um julgamento mais limpo, mais claro, mais transparente, com menos blá blá blá, menos doutrina, menos páginas e mais conteúdo. Isso é o que precisa ter. E além do conteúdo, precisa ter o efeito prático. Chilindró para aquele que foi condenado. É isso que precisa acontecer. Cumprimentando a promotora doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, doutora Fabiana, que é participante do movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Prazer tê-la aqui, doutora Fabiana. Muito obrigada, Zancompé, mais uma vez aqui com você, parabéns pelo programa, doutor Vladimir, é um prazer estar com o doutor também, e tenhamos um ótimo programa. Doutora Fabiana, doutor Vladimir, deixa eu só aproveitar um ponto que o senhor se referiu, né? O Supremo, até agora, com relação ao foro privilegiado, apenas 4 viraram réus dentro desse raciocínio que o senhor estava desenvolvendo aí na Operação Lava Jato. O senhor falou Chilindró, não foi ninguém aí. Você sabe o que é? Eles fatiaram, né? Ele pode ocupar a sucessão, mas não terá o foro privilegiado. Um negócio assim que
Eu sou leigo, os senhores é que são operadores do direito e não cabe na minha cabeça isso. Eu preciso reconhecer, viu, Zancopé, inclusive de público, que num certo momento da minha vida profissional, na época em que saiu essa legislação sobre foro privilegiado, assim que o FHC saiu do poder, que essa legislação foi editada, foi na sequência. Naquela época eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque talvez eu não sou penalista, não sou processual penalista. Então eu trabalhei com um conceito mais geral. Puxa vida, a pessoa vai preferir ser julgada praticamente em uma única instância, que não vai ter recurso. Se estiver na turma, cabe para o pleno. Se estiver no pleno, só embargo e ponto final. Embargo de declaração, e daí não cabe mais nada. Falei, poxa, será que isso não é um pé? É um tiro no pé? Depois, com o tempo, eu depurei essa minha forma de pensar e cheguei exatamente à conclusão que esse foro privilegiado não tem nada, vamos dizer, de dogmatismo jurídico. Isso daí, na realidade, é uma invencionice dos políticos para se safarem livres e soltos. Como você se referiu, tantos estão lá nas prateleiras, nos escaninhos normativos, para serem julgados, para serem indiciados, para receber denúncias, coisa toda. E a gente vê que está nesse pé. Não adianta o Supremo Tribunal Federal querer aparelhar como aparelhar o gabinete do falecido ministro Teori Zavascki, com juízes de carreira que conhecem bem a fundo toda essa área, tá? E como também estão fazendo agora com o ministro Fachin, que eles também aparelharam o gabinete, mantiveram o gabinete aparelhado, exceto um juiz que pediu para se afastar. Mas esse pessoal que está nesse staff aí é um pessoal de alta qualificação e que faz um trabalho profundo, um trabalho com seriedade, chega para homologar, daí morreu o trabalho deles. Daí para frente eles não conseguem fazer mais nada, absolutamente nada, porque daí compete exatamente ao ministro relator, à turma ou o plenário. Doutora Fabiana? Zancopé, existe uma estimativa que cerca de 68% dos processos que chegam ao Supremo atingem a prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é a perda do poder punitivo. Então, de fato, o foro privilegiado é uma questão que deveria ser finalizada. Eu defendo o fim do foro privilegiado. O que acontece? Esse julgamento de todos esses casos, de um volume muito grande no Supremo Tribunal Federal, causa um volume muito grande para poucos ministros. E isso faz com que seja impossível dar vazão a esse trabalho. Então, em que pese o aparelhamento que o Dr. Vladimir bem colocou, na verdade, a questão é de fundo. Nada se justifica. Vários países desenvolvidos não têm esse tipo de mecanismo de foro privilegiado. Então, nada justifica essa questão de atribuir ao Supremo Tribunal Federal a função única de julgamento. E o que parece que serve à impunidade dessas pessoas, em especial dos políticos que se veem envolvidos aqui na Operação Lava Jato ou qualquer outra apuração de pessoas que detenham esse foro privilegiado, é o fato de que esse processo não chegará ao fim, muito provavelmente em decorrência da prescrição. E o Estado perde o direito de punir. E o que nós temos? Nós temos, de um lado, muitas vezes o Estado sendo muito rigorosos com uma pessoa mais humilde, que praticou um furto de bolacha, de leite, e ao mesmo tempo aquele político que subtraiu milhões através de corrupção, desvio de dinheiro, fraude em licitação, o processo prescreve. Então isso é muito injusto. Viu, Zancopé, você me permite pegar esse gancho a respeito de prescrição? Eu vejo uma distinção muito grande. Eu sempre, quando eu dava aula... Qual é o tempo de prescrição? 20 anos? Não, varia de acordo com o crime em abstrato, em concreto, se já há sentença, se não há. Enfim, é uma coisa complexa. Só para eu entender melhor. Não, porque a gente, profissional, não consegue entender.
Prescrição é a seguinte: iniciou um processo. Por exemplo, num crime de ameaça, violência doméstica, do grupo de violência doméstica no qual eu faço parte, prescreve-se em 2 anos. Então, dependendo se a pena mínima for aplicada, você perde o direito de punir. Mas como perde o direito de punir no caso de uma agressão doméstica? Eu não acho o acusado é denunciado, mas, por exemplo, a denúncia não foi recebida, ou se foi recebida, posteriormente a denúncia, inicia-se um novo lapso prescricional, e aí a partir daí ficou ali engavetado. Se eu vou julgar, por exemplo, em 2006 um fato que aconteceu em 2011, 2010, está prescrito. É sobre isso aí mais ou menos que eu ia abordar. O senhor não consegue entender? Eu não consigo entender o seguinte: a prescrição. Imagina eu, doutor Vladimir, que sou jornalista. Viu, Zancopé? É operador do direito. Vamos dizer, o brocardo latino, célebre brocardo latino, dormientibus non succurti jus. Isso se aplica no direito comum, certo? Ou seja, a prescrição não socorre aquele que dorme em relação ao seu direito. Aquele credor que não vai atrás do débito, não vai atrás do devedor, ele perde o crédito dele e acabou. Isso aí no campo do direito privado. No direito penal a coisa é diferente. Nesse caso que a doutora citou, a Fabiana citou, seria até um fato que a gente poderia complementar com esse tipo de observação da minha parte. O indiciado aí tudo, ele pode fazer de tudo para o processo não andar. Ele faz de tudo. Tá, então ao contrário do campo do direito privado, em que apenas o decurso do tempo leva à prescrição. No processo penal é o contrário. O réu vai correr atrás para que prescreva. Ou seja, eu militei na advocacia de magistratura, para amados, essas coisas todas, a gente via bem isso daí. E a gente falava para o juiz quando eu vou entrar com a ação, normalmente era ação de crime contra a honra, essas coisas todas. Eu falava, olha, nós vamos entrar com a ação porque é uma questão institucional, ele te ofendeu enquanto juiz. Então nós não podemos deixar a coisa para lá. Mas a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai postergar a vida do processo, lá na frente vai dar prescrição, e ele vai sair para os colegas dele falando assim, olha, eu fui absolvido. Doutor Guilherme Nostra, advogado, prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer todo meu, Zancopé, é uma grande honra fazer parte dessa mesa e boa tarde aqui aos ouvintes da Trianon. Doutora Fabiana Dalmas, a senhora publicou um artigo afirmando que o empoderamento das mulheres é imprescindível para que se reduzam os riscos de desastres e sejam facilitados às mulheres meios de subsistência que as tornem mais resistentes aos efeitos nocivos das mudanças climáticas, bem como para serem respeitados os princípios do direito que protegem o meio ambiente. Sim. Traduz para mim, por favor. Nós estamos numa era, num primeiro estágio no estudo do meio ambiente, até nem se reconhecia a existência das mudanças climáticas. Hoje em dia, já não se discute mais que essas mudanças existem. E em termos não apenas locais, mas mundiais, tem havido várias reuniões e encontros internacionais para que seja debatida a questão da responsabilidade de cada país a respeito dos efeitos nocivos ao meio ambiente. E o que eu coloco nesse artigo é que não se vislumbra a participação de muitas mulheres no contexto decisório, tanto nacional quanto internacional. No contexto nacional, posso dar um exemplo, que a atual presidência da República e ministério até pouquíssimo tempo atrás não tinha nenhuma mulher na sua composição de governo. Em termos internacionais, as principais comissões também não deram esse espaço. E por que eu vislumbro a necessidade do empoderamento? Estudos demonstram que, por exemplo, no tsunami que atingiu a região da Ásia, 70% dos mortos naquele tsunami eram mulheres, crianças e idosos. Então, se essas mulheres são aquelas que estão sendo mais afetadas pelos efeitos danosos das mudanças climáticas, nada mais correto de que elas possam participar da construção de uma agenda positiva para a proteção do meio ambiente e para que se evite os efeitos nocivos das mudanças climáticas. Doutor Guilherme? O tema é fascinante, né? Eu entendo que a questão do movimento ambiental, Zancopé, é interessante de pensar, é considerado o maior movimento da história da humanidade
que se desenvolveu sem um líder específico. Todos os demais movimentos da história da humanidade tinham uma liderança definida, né? O movimento ambiental ele surge sem uma liderança, não há uma única pessoa que possa se intitular, né, o grande chefe desse pensamento, o grande filósofo da questão ambiental. Só que a questão ambiental também ela surge a partir da década de 70, até antes dos anos 70, pouco se falava em tutela do meio ambiente, né? Tanto que a Convenção das Nações Unidas de 1972, que precedeu por 20 anos a ECO 92, ela era... Nos anos 60, para ser mais... Eram os eco-chatos, não tinha ecologista. Exatamente. E daí em 72 se estabelece a primeira Convenção das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento humano. Em 92, você já tem a ideia do meio ambiente independente do desenvolvimento humano, como um bem que não serve apenas para a geração atual, mas para as futuras gerações. Nessa linha de pensamento, é importante que a sociedade como um todo, já que nós não temos um líder e nem devemos ter, o último que tentou pegar a bandeira foi o Al Gore, não se deu bem. Acabou não se elegendo dos Estados Unidos e não se tornou uma liderança das mais relevantes. Não obstante, o papel dele nos Estados Unidos seja importante. Mas, então, na verdade, esse empoderamento das mulheres é mais do que empoderamento de mulheres em cargos chaves, e aqui no Brasil nós temos a Marina Silva como uma pessoa fundamental na questão ambiental, reconhecida internacionalmente. Eu acredito que a mobilização da mulher socialmente. O movimento ambiental é um movimento que se na decisão, nas empresas, na decisão nos municípios, nas casas mesmo. Então, toda essa decisão é da mulher. Também tem que estar muito ativa e muito presente. Acho fascinante o tema. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Vladimir? Rapidamente, a colocação da doutora Fabiana, eu acho que atingiu exatamente o ponto, né? Eu só acrescentaria que eu vejo esse empoderamento assim, não de uma forma que eu diria assim, individual, como o doutor Guilherme acabou de colocar, não como uma forma individual, uma forma pessoal, que levasse a algum ponto de liderança, mas de uma forma generalizada. Porque esse empoderamento, eu acho que tem que ser perante a família, perante a comunidade, perante a sociedade, perante todos os locais. A gente vê que as mulheres, ultimamente, elas têm agido de uma forma assim positiva, tão profunda e tão objetiva, que elas têm conduzido bem as coisas. Nesse ponto aí, eu talvez até me recorde um pouco da filosofia chinesa. Mulher é intuição, homem é razão. A mulher vai ao ponto. O homem só quer o pensamento. É onde exatamente a gente precisa. A gente precisa do empoderamento da mulher por causa da intuição dela. Ela não precisa ver. Ela sabe o que está acontecendo e sabe os caminhos que têm que ser tomados. Doutora Fabiana, o que impede a participação das mulheres nisso? A senhora acha que o machismo é a grande barreira? Existem múltiplos fatores para que a mulher não tenha a sua participação efetiva. Nós somos 50% ou mais dos brasileiros. Então, nas empresas, o doutor citou que é importante a participação das empresas, da comunidade. Nós temos encargo de CEO, né, de presidência de empresas, 5%, 6% de mulheres, né? Então, existe todo um conjunto cultural em que países mais desenvolvidos que já atingiram um nível mais avançado, tanto de empoderamento de gênero, como a Islândia, a Finlândia, Suécia, Austrália, onde eu fiz o meu mestrado, que esse empoderamento faz com que também contribua ao meio ambiente, dentre outras coisas, né? Mas esse degrau ainda são múltiplos fatores, é o machismo, ainda em muitos lugares o não acesso à educação, né? Nós vimos as meninas do Boko Haram que estão sequestradas pelo simples direito de querer estudar. Aqui no Brasil não temos esse problema de estudo, há o acesso, ainda que de má qualidade, à educação para todos os níveis, né? Então, mas de qualquer forma não é dada à mulher uma igualdade de salários, existe a dupla jornada, no caso a mulher profissional trabalha como profissional e trabalha em casa, né? É um passo de cada vez. Doutor Guilherme, eu interrompi.
Não, na verdade, para complementar o que a doutora Fabiana nos traz, o doutor Vladimir ponderou, a mulher também, mesmo com todos esses obstáculos, ela se supera, né? É fantástico isso, porque, de certa forma, um elemento também do movimento ambiental que precisa ser destacado, é que as novas gerações são muito mais conscientes ambientalmente do que as nossas gerações e as gerações que nos precederam, né? Antigamente nós podíamos até ter passarinho em gaiola. Hoje vai levar um passarinho para uma criança numa gaiola e fica horrorizada, né? Outro dia minha filha entrou... Se o Ibama não te prender no caminho. Às vezes até um pássaro regularizado, sim, criador, a criança acha um absurdo isso hoje, né? Outro dia minha filha de 12 anos entrou numa loja, achou lindo um casaco, né? Era até caro, não queria que ela comprasse, mas ela gostou, né? E aquela história de pai bobo, né? Daí no final da compra o vendedor falou, olha, boa compra, porque é de pele de coelho. Falou, não quero. Falei, não, mas o coelho nasceu para isso, não quero. Quer dizer, a consciência ambiental, e essa consciência ambiental das crianças, em última análise, ela foi criada, ou foi pelo menos confirmada, nas escolas e pelas professoras, principalmente pelas mulheres que estão lá no ensino fundamental, no ensino médio, e trouxeram essa realidade. Então, não obstante não tenham, e eu concordo, doutora Fabiana, esteja faltando poder decisório em algumas situações, mas na formação da consciência, as mulheres, principalmente as professoras, como tudo, a educação é a solução para quase todos os nossos problemas. Sem né? dúvida. Tiveram um papel fundamental. Um espaço agora para a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nossa parceria já há 16 anos. Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP, boa tarde. Boa tarde, Zacopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, esses números são surpreendentes com referência ao setor de serviços. Maior queda da série histórica em 2016. De quanto foi essa queda? O IBGE divulgou ontem que o setor de serviços teve a maior queda desde o início da série histórica em 2012. O resultado é da pesquisa mensal de serviços. No ano passado, a retração foi de 5% em relação a 2015. Foi o segundo ano de encolhimento do setor, que fechou 2015 com queda de mais de 3%, Zancopé. Mas foi detectado o que influenciou essa queda? As principais influências para essa retração foi a área que engloba os transportes, serviços auxiliares e correio. Essa área apresenta uma queda mais expressiva, de 7,6%. Dentro desse universo, o transporte terrestre apresentou uma queda ainda maior, de 10,4%. Os números são alarmantes, né, Gisele? Mas há como se dizer por quê? O que isso significa? Essa retração do transporte é um reflexo do comportamento negativo da economia brasileira, especialmente para a indústria. É o setor industriário que mais demanda o serviço de transporte. Os dois dependem um do outro e o IBGE avalia que a recuperação do transporte depende da recuperação do setor industrial. Estamos nos referindo ao setor de serviços, mas quais estados apresentou queda maior, queda pior, né? Não sei se é maior ou se é pior, né? Pior. A pior queda foi em Mato Grosso, com uma variação negativa de 33,1%. Mas ainda de acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE, São Paulo foi o estado que apresentou a maior alta nas atividades turísticas, com variação positiva de 6,6% da Copé. Gisele, agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, essa parceria que nós mantemos trazendo informações não apenas aos associados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, mas ao público em geral. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e o nosso boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Convite o Buffet Jabuticá, na Vila Madalena, estará promovendo de 24 a 27 de fevereiro a Harmonia do Carnaval, celebrando o tradicional carnaval folclórico. O carnaval folclórico brasileiro ao som do trio Bem-TV, DJ e outros atrativos. Um dos atrativos, os bonecos de Olinda. Também atividades para os pequenos, fantasias e acessórios carnavalescos feitos por estilistas, comidinhas típicas, bar, pista para dança, pipoca, amendoim e outras surpresas. Você pode se informar sobre a Harmonia do Carnaval no Buffet Jabuticá pelo e-mail
contato@buffetjabuticá.com.br ou telefone 38752996. Hoje é gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Hoje a representante do MPD, promotora de justiça, a doutora Fabiana Dalmas, também o juiz do trabalho, o doutor Vladimir de Freitas, e o advogado Guilherme Nostro. Não é uma vez juiz, sempre juiz, doutor? É sempre juiz. Não preciso nem acrescentar que juiz aposentado. Não pode acrescentar, não tem problema. Não há motivo para tanto. É uma honra a gente ter conseguido se aposentar na carreira depois de tanto tumulto. Em artigo publicado pela Folha de São Paulo, o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, critica a falta de transparência pública no país e cobra que o Congresso Nacional faça a sua parte, provando a PEC que propõe o fim do foro privilegiado, projeto de lei que regulamenta detalhadamente os acordos de leniência e proibindo como regra votações secretas em defesa do povo, da transparência e pela prevalência da ética, da moralidade e do princípio republicano. Doutor Liviano, Roberto Liviano, defende a aprovação dessa PEC. Doutora Fabiana, doutor Vladimir, doutor Guilherme. Votação secreta, será que conseguimos que isso acabe? Vamos falar sobre o assunto secretamente, então. Doutor Guilherme, acredita? Doutor? Não, então, na verdade, a ideia original da votação secreta até não é tão nefasta assim, né? Era a ideia de que quando tivesse uma liderança no Congresso, às vezes uma liderança nefasta, como infelizmente nós acabamos experimentando, algumas das pessoas supostamente aliadas dessa liderança pudessem nas votações secretas cometer traições em prol do benefício público, não ficassem tão a cabresto de uma liderança política dentro de uma organização. A ideia era boa, mas não se concretizou no Brasil. Aliás, não se concretizou nos países de terceiro mundo de uma forma geral. Doutor, só perguntando, isso é sonho ou eu estou acordado? Não, a origem isso daí na verdade é uma formação até de Rui Barbosa, quando ele defende a votação secreta nesse sentido, para evitar que tivesse dentro do parlamento, dentro do Congresso brasileiro, o voto de cabresto, porque tem sempre um congressista que lidera um grupo mediante fisiologismo, muitas vezes, né? Só que não deu certo no Brasil. Tem um que continua liderando até dentro da cadeia. Veja só. Quando com um voto secreto, aberto. Quando eles são mestres. Só que perdeu ontem no Supremo. São mestres em elaborar textos. Quando a Constituição fala em voto nominal, o voto nominal não é o voto aberto, você levanta e profere o seu voto, não é isso. Então o que está se questionando? Voto secreto. Se o voto é nominal, significa... Não, então é justamente essa posição... Eu levanto e volto, e voto. E presta contas com quem te elegeu. Acho que no final das contas é isso que o Dr. Roberto Liviano pretende aqui, com esse movimento, é justamente entender que nós vivemos um outro momento, o representante do povo tem que prestar contas para o povo, e o povo hoje tem condições de exigir, independentemente dos grandes detentores de poder. O Roberto aborda bem a questão e eu estou de pleno acordo com ele em relação ao fim do foro privilegiado, a necessidade de transparência, a necessidade de prestação de contas. Isso são princípios básicos. No direito inglês, transparency and accountability. Então, é prestação de contas e transparência. Esses são fundamentos necessários. A democracia é muito boa. Nós vemos que países que não têm a democracia são países em que a imprensa não é livre, nós não poderíamos estar aqui falando livremente num programa de rádio, e isso tudo é muito prejudicial. E um dos pilares da democracia deve ser a transparência. Até porque se eu votei no deputado, na deputada fulana ou no deputado fulano, eu quero saber de que forma que ele está votando. Até para ver se eu vou continuar votando nele, no partido dele, ou se eu quero escolher um outro partido. Isso é necessário para maturidade política. Então, o Brasil está muito ruim ainda no índice de transparência. Começamos com um movimento de prestação de contas, até mesmo dentro do Poder Judiciário, né, doutor Vladimir, dentro do Ministério Público, de publicar salários, folhas de pagamento. Tudo isso é muito salutar, a existência dos
conselhos nacional, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, que foi até muito criticada por muitos, até colegas, pares meus. Na minha visão, é imprescindível no nosso país um sistema de freios e contrapesos e de fiscalização e de autofiscalização de todos os poderes. Mas quando houve aí a transparência no serviço público, ninguém estava preocupado com o que acontece naquelas letrinhas pequenas dos contratos. Foi todo mundo saber quanto é que ganhava o juiz, quanto é que ganhava fulano, Ninguém se preocupou se é transparência. Eu imagino que os contratos sejam assinados à luz dessa transparência. Mas ninguém se preocupou com isso. E tem um detalhe, quando se fala em transparência, doutor Vladimir, são eles que votam. A questão é curiosa, né? Isso aqui, na realidade, como você está colocando, ao fim e ao cabo, é legislar em causa própria. Que eles estão legislando para se esconder do voto popular, no caso do voto secreto, eles estão se escondendo, no caso da transparência, no caso da leniência, no caso do foro privilegiado, eles estão se escondendo, né? Só complementando aquele raciocínio que eu falei sobre o foro privilegiado, hoje é claro que eu tenho plena consciência que isso daí é uma excrescência. Isso aí não pode acontecer. Não pode acontecer, que isso daí eu acho que, além de ser uma excrescência, é um assinte contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, aliás, já foi dito, eu não sou nenhum precursor nisso daí, que foi moldado ao estilo do norte-americano, só que o Supremo Tribunal Federal norte-americano, a coisa lá funciona diferente. Lá, quando eles vão fazer triagem de processo, põe 300, 500 processos lá na mesa. E os 9 membros lá decidem, nós vamos julgar tal matéria assim, assado e cozido. Pouco importa quem está envolvido. O restante, volta para baixo, para a instância inferior, e termina lá e acabou. No nosso não, o nosso foi moldado. Quanto mais sobe, melhor é. A inspiração lá do Rui Barbosa, que acabou moldando tudo no Supremo Americano, tudo. E acabou acontecendo no quê? Nós chegamos já ao ponto, hoje parou, diminuiu um pouco, de o Supremo Tribunal Federal ficar julgando matéria de legislação ordinária, e vai por aí afora. Tá? E essas coisas todas, eu acho que só não se depuram, talvez de uma certa forma, que às vezes até o próprio, essa questão que eu estou abordando, que até às vezes o próprio Supremo não tem interesse em depurar tudo isso aí. Um paradoxo, mas... Continua defendendo o Rui Barbosa? Não, eu tô não defendeu, desculpa. Eu sempre defenderei o nobre baiano, né? Ele sim... Ironias à parte, não é defesa nenhuma, é só esclarecimento. Essa questão aqui é fundamental. Eu concordo plenamente, a doutora Fabiana, a transparência, acho que a sociedade mudou. A gente precisa entender que a sociedade mudou, né? Como o doutor Vladimir está falando, realmente. E o que choca aqui, porque o foro, que todo mundo chama de privilegiado, que a lei chama de foro especial, em razão de função, ele não é para dar privilégio. Não deveria ser para dar privilégio. Porque não se aceita na República que um cidadão seja privilegiado em detrimento de outro. E isso que choca a população. Ao fim e ao cabo, né, doutor Vladimir, virou foro privilegiado e não um foro especial. As pessoas estão se escondendo em situações como essa. Então isso é o que choca a população, que nos deixa perplexos. Precisamos terminar com os privilégios. Se isso se transformou de fato num privilégio, esse privilégio tem que ser extirpado. Não se aceita privilégio. Aliás, como bandeira, terminar com privilégio vai ser fundamental para as reformas que estão se posicionando aí nas Zacopé. Então acho que a ideia é essa: não tem cidadão de primeira classe com privilégio e cidadão de segunda classe sem privilégio. Na República todos somos iguais. Deveriam ser. Um convite da cantora Sônia Presta. Ela se apresentará sábado, dia 18 agora, às 9 da noite, no pub do Clube IP em Moema. O show Tributo às Divas Italianas, com a participação especial do tenor internacional Ezio Bonini, canções de Rita Pavone, Laura Pausini
e músicas do álbum Ponopono da Sônia Presta. Você pode se informar pelo 999546026, 999546026, o e-mail soniapresta@soniapresta.com.br. Nosso gente do MPD que fala, hoje a promotora de justiça, doutora Fabiana Dalmas, o juiz do trabalho, doutor Vladimir de Freitas, o advogado, doutor Guilherme Nostri, a doutora Zildete Leal participa através do Facebook. E lembra que uma matéria publicada no Globo mostra que 68% das ações penais contra quem tem foro privilegiado prescreveram, doutora Fabiana. 68%, não chegou a 70%, veja. Né? Os números são... animadores. Os números são animadores. Só 68% Foi uma falha dos batalhadores do privilégio. Doutor Guilherme, Juliana da Pompeia, por que a esposa do presidente tem direito a advogado da Casa Civil para defender seus direitos particulares? Ela se refere ao caso da Folha e tudo mais. Eu acredito que o entendimento tenha sido que a questão a ela afetava também a figura da presidência da República. Isso é interessante, porque acabou sendo uma armadilha, né? Por isso que acabou havendo a reversão do problema. Porque estava tão afeta a questão ao presidente da República, o interesse público da divulgação dos fatos acabou sendo preponderante. Acrescentar alguma coisa, doutor? Me parece que é sempre muito delicado falar em liberdade de expressão e privacidade, né? Mas eu estava lendo uma matéria de uma professora da USP, nós temos realmente que prezar pela liberdade de expressão, né? E então a não liberdade de expressão, ela é muito delicada de ser captada, né? Nós temos que trabalhar nessa linha da transparência. Eu não sei o que levou, provavelmente tenha sido o interesse da presidência da República, mas é claro que mais um motivo para que se tivéssemos acesso a essa informação, se há algo errado com a presidência da República, nós deveríamos ter acesso a isso. Estava tomando vulto que estava superando a figura da esposa. Exato. Né? Por exemplo, fotos íntimas da mulher, ninguém quer, isso não pode ser divulgado, né? Detalhes da vida íntima, do relacionamento familiar dela com o irmão, isso obviamente tem que ser tutelado. Questões que envolvem interesse público, essas não são objeto dessa tutela. Então não dá para você criar colocar a advocacia da União para fazer a defesa, porque tem interesse público, porque se tem interesse público não há que se falar em cerceamento da divulgação desse fato, né? Doutora Fabiana Marcos de Pinheiros pergunta a sua opinião sobre as Forças Armadas irem às ruas para reforçar a segurança pública e poder de polícia. O Marcos se refere ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Infelizmente a gente assiste com certa tristeza uma onda de violência muito grande, tanto no Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas aqui em São Paulo também existe ainda uma onda de violência não tão expressiva, né? Quando chega a esse ponto de descontrole, porque o ideal seria que isso fosse prevenido lá atrás, né? Talvez seja necessário fazer valer com as forças nacionais como uma medida de emergência. Eu sempre acredito mais em medidas de prevenção do que de repressão. Claro que a repressão é necessária quando se falhou todos os outros mecanismos. Eu acho que quando nós temos um crime, a nossa sociedade precisa assumir que nós erramos em tudo. Por isso é que temos esse crime. Então, trabalhar na linha da prevenção eu acho sempre melhor. Agora, nesse caso, numa emergência, como foi necessário fazer uso, a situação estava realmente caótica, né? Agora é muita irresponsabilidade de estados que têm um relativo poder econômico, como o estado do Rio de Janeiro, deixar chegar a esse ponto. Né? E nós sabemos o porquê, né? E aí nós vamos voltar lá na questão da corrupção, lá atrás, né? Quer dizer, não se tem dinheiro para pagar os policiais que ganham muito mal, são muito mal remunerados, muito mal treinados, capacitados para tratar sobre as questões, estão sob um risco de vida muito grande, não há um empenho para isso. Aqui mesmo no estado de São Paulo também há uma diminuição muito grande das forças policiais, né? Há reclamações muito grandes em relação, por exemplo, ao atendimento de mulheres. No caso, eu trabalho com violência contra a mulher, há uma reclamação
todos os dias nós recebemos vítimas reclamando do atendimento policial. Por quê? Nós temos uma diminuição de efetivo, um pagamento de um salário que não é compatível com a dificuldade da função. Então isso gera uma situação emergencial que você tem que colocar forças armadas para gerir essa situação de crise. Mas o ideal não seria isso, não. O ideal seria trabalhar lá atrás, na capacitação, na melhor, no pagamento adequado aos policiais, para que não se chegasse a esse ponto que chegamos, caótico. Doutor Vladimir, o senhor que é juiz do trabalho, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se a crescente terceirização de atividades e serviços, sindicatos perderão a força política e econômica. Eu queria abordar essa questão anterior um minutinho só. Pois não. Depois eu volto a essa questão da terceirização, que inclusive ontem teve uma surpresa. Ontem, não foi ontem, que houve um empate lá de 5-5 no Supremo, né? E o pessoal que é mais entendido, você já está sabendo como é que a coisa vai desandar. Desandar, não é andar. Então essa questão anterior aí, eu acho que no fundo o que acontece é que uma pseudo-falência do Estado, estão querendo cobrir essa pseudo-falência do Estado, porque se houve erro administrativo, erro financeiro, que já vem de bastante tempo, eles estão querendo cobrir a custa do trabalhador do Estado, a custa da população, a custa de impostos, as coisas todas. Isso daí é a questão da transparência que a gente está abordando. Hoje a gente está falando da transparência, que atrás, para verificar tudo isso aí, seria relevante a gente ter abordado, seria relevante ter pesquisado. Onde já se viu, se chegar no Rio de Janeiro, a situação que está, que o policial, não só o policial, o professor, enfim, de outras áreas e tudo mais, estão sem receber salário. Foi parcelado e não foi pago o parcelamento, Puxa, que é pior ainda. É incrível, se eu faço isso aí com um credor, eu não quero nem pensar no que vai acontecer. Então, estão fazendo tudo isso daí, e estão fazendo o que eu acho que é mais perverso ainda, certo? Tentando jogar a população, a mídia está até contribuindo isso aí, jogar a população em cima desses movimentos. Não estou dizendo que os movimentos sejam legítimos, ou melhor, são legítimos, o que não são, seriam legais. Tá, em primeiro lugar, porque a mulher de ninguém, mulher de militar nenhuma, teria, vamos dizer, legalidade em qualquer tipo de movimento. Legitimidade a gente também questionaria. Mas, enfim, pessoal que está sem receber, certo? E fora tudo isso daí, o que eu vejo atrás de tudo isso daí é o que eu estou vendo. A gente está sentindo no ar um movimento que extrapola essa questão financeira dos estados. Extrapola. A gente está vendo algumas coisas vindo de dentro das prisões para causar aquele pânico que a gente teve em maio de 2000 e pouco. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Esse é o ponto que querem. Eu vi recentemente uma entrevista de um integrante do PCC, que ele disse lá atrás, quando eu quis fazer acordo, vocês não quiseram, agora vocês aguentam. Meu Deus, agora vocês aguentam. Pode alguém do PCC falar que quis fazer acordo, vocês não aceitaram. Mas agora, isso aí seria observação. Não, mas é verdade, o senhor não está... É a realidade. É a realidade. Essa questão da terceirização aí, ao fim e ao cabo, voltando ao nosso jargão, não é uma questão assim tão complicada de se decidir, no plano jurídico, no plano técnico. Na minha ótica, a posição do TST, ela está de acordo com a legislação. Ela não foge da legislação. Não foge. O que é atividade meio da empresa, que se terceiriza. Atividade fim, não pode terceirizar. Vamos dizer, uma empresa que fabrica determinado medicamento, ela não pode colocar uma pessoa que não tenha aquela escolaridade necessária, aquela técnica necessária para produzir aquele medicamento, certo? Que corre o risco, certo, de não colocar uma pessoa habilitada. Enfim, os exemplos são muito claros em relação a tudo isso daí. O que eu vejo nisso daí é uma dorzinha de cotovelo, certo? Uma briga que já não é de hoje, é uma briga que vem há tempos, certo, entre o TST e o Supremo Tribunal Federal. O STJ, ele só se pronuncia em última instância em matéria de direito, de direito infraconstitucional. Na CLT não tem um mecanismo que veda o TST de se manifestar em matéria constitucional, não existe. Então o TST ele pode se manifestar em matéria constitucional. É exatamente isso daí que está pegando
ministros do STF por causa disso. Eu vi um dos ministros fazer uma abordagem, aí que está sendo uma parte da terceirização, que essa terceirização que está sendo julgada, não deixar bem claro, é só no serviço público essa questão, não é no serviço privado, que é outra coisa completamente diferente. Ele pega e diz, mas o TST, ele manieta a gente. Por quê? Porque lá eles dizem que não houve a fiscalização. Fiscalização é matéria de fato. Então o recurso não pode vir para a gente. Dá para sentir o tom da coisa? Dá para sentir? Então é uma coisa complicada. Não é por aí, poxa. Eu acho que isso... tanta atenção porque eu não milito na área trabalhista, sim. Mas no volta e meia você se depara com essa questão da terceirização. E o que nós entendemos aqui, que é a minha experiência de vida, foi vendo que a terceirização ela surge como um subterfúgio no Brasil. Né? Sem dúvida. Um subterfúgio para você poder flexibilizar encargos previdenciários, encargos trabalhistas e até problemas envolvendo a contratação no serviço público, enfim. Então, na verdade, é o famoso jabuti, né? Surgiu aqui no Brasil para você criar um jeito, a jabuticaba, né? Surge no Brasil para você criar uma saída para essa situação. Eu acho que está na hora nós sentarmos num grande consenso nacional. Por que a terceirização do serviço privado se tornou algo tão relevante? Porque a flexibilização das leis trabalhistas e dos encargos trabalhistas e previdenciários nunca foi permitida no Brasil. Porque sempre que se fala nisso, você está provocando alguns setores da sociedade que são fortes. Sindicatos, setores detentores de poder de uma forma geral. Então você cria subterfúgios. Olha, então se não é o fim da empresa, é o meio, você terceiriza. Então você terceiriza a portaria, depois você terceiriza a segurança, depois você terceiriza a limpeza, você está terceirizando até a engenharia, você está terceirizando tudo. Porque daí você faz o que precisa, na verdade, é todo mundo sentar, fazer um grande pacto nacional, uma grande reforma nacional trabalhista e previdenciária e estabelecer o que pode ser feito de uma maneira com regras claras da legislação. Então, enquanto nós aceitarmos, olha, é possível uma terceirização porque não posso mexer na legislação trabalhista, não posso mexer na legislação previdenciária, nós todos vamos estar participando de um ciclo que é vicioso, de auto-engano. A sociedade brasileira vem se auto-enganando. Então, todas essas discussões são discussões que mostram que todo esse sistema precisa de uma reforma geral. A legislação precisa ser revista com transparência. Está aqui realmente o princípio fundamental do direito administrativo que a doutora Fabiana nos traz, para nós termos regras claras, e aí para empresas, para trabalhadores, para todos, né? E sem privilégios, porque muitas dessas legislações acabam sendo mantidas porque tem setores da sociedade que querem mantê-las porque exploram essas facetas da legislação em privilégio próprio e não no bem da sociedade. Me parece que o problema é exatamente isso daí. Está se levando à precarização. Parece a gentileza do senhor. É a precarização. É isso que é uma revolta generalizada do pessoal do meio, da área, que está se tentando uma precarização do trabalho. E não é por aí. Não é por aí. Ninguém é contra, vamos dizer, a jornada de trabalho de 8, de 10, de 9... Desde que haja regras claras a respeito do assunto. Por que pode se permitir, numa determinada situação, uma jornada maior, uma sobrejornada, e outras não pode? Por que isentar de pagamento aqui, não isentar lá? E vai por aí afora. É essa realidade que não se quer saber. O que a gente sente no fundo de tudo, que os grandes interessados aí são aqueles que vão embolsar a maior parcela de dinheiro. Por quê? São as grandes empresas que vão deixar de pagar salários diferenciados para o terceirizado. O funcionário que vai partir para a terceirização vai cair na precarização. Ou você aceita um salário inferior ou não fica. Essa daí vai ser a realidade que a gente vai vivenciar. E eu acho que isso aí é uma perversidade do que estão querendo fazer. Perversidade. Eu acho que deve permitir a convivência dos dois tipos de trabalho, sem que haja uma agressão, tanto ao trabalhador terceirizado, como ao trabalhador normal, trabalhador seletista. Porque mesmo terceirizado, eles se ressentem de uma regra básica, que isso aí é uma questão que tem sido criticado muito, é a questão da sindicalização.
eles ficam à margem de sindicalização. Não existe. E eles acham bom ou ruim isso? Eles acham péssimo. Olha, não tem quem represente. Certeza, né? Não tem. Não. Bom, falando em termos brasileiros, mas em tese, eles ficam, vamos dizer, no campo do metalúrgico. É claro que ele quer ser metalúrgico. Ele não quer ficar. Afinal de contas, o metalúrgico tem muito mais capacidade de fogo. É o que eu penso, né? O metalúrgico, ele não quer ser sindicalizado. O metalúrgico quer ganhar um bom salário, um salário decente, poder ter condições de trabalho adequado. Isso é o cenário de todos os trabalhadores brasileiros. O sindicato talvez não tenha se criado para dar essa proteção, estaria dando essa proteção. Não dá proteção a ninguém, nenhuma das categorias. Doutor Vladimir, estamos chegando ao final desta edição do Gente do MPD que Fala. Eu agradeço mais uma vez tua gentileza. É sempre um prazer participar do programa, poder discutir abertamente essas questões, algumas bastante polêmicas. Dariam para fazer outros programas que a gente já está se convidando para voltar. Que ótimo, que ótimo. Doutor Guilherme Nostra, é grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço, Angopé, realmente a sua liderança aqui na mesa é extraordinária, você está realmente parabéns, também aprendi muito com o Dr. Vladimir. Eu fico tão feliz que eu falo, Dr. Vladimir, o senhor não fala mais, e o juiz do trabalho fica quieto. Brincadeiras à parte. Mas é importante porque aprendemos muito, e com a doutora Fabiana, com esse trabalho de empoderamento da mulher com relação também ao meio ambiente, mas também em todos os setores da sociedade, que na verdade não é um empoderamento para dar privilégio para a mulher, é para equiparar, né? Para que a mulher não seja, na verdade, colocada numa situação de subordinação na sociedade. Isso é fundamental, esse trabalho é elogiável, é uma honra participar da mesa com ilustres figuras. Doutora Fabiana Dalmas, a nossa parceria com o MPD, Gente do MPD que Fala, é possível graças à gentileza de vocês que integram o movimento do Ministério Público Democrático. Zancopé, nós do Ministério Público Democrático que agradecemos o brilhantismo da sua condução no trabalho, aos ouvintes que tiveram a paciência de estar conosco, e agradecemos bastante também Dr. Vladimir, Dr. Guilherme Nostra, um prazer também estar com os colegas, e deixar claro que o Ministério Público está à disposição da população. No caso, eu trabalho na Promotoria de Violência Doméstica da Zona Norte de Santana, para eventuais dúvidas, e o trabalho continua, né? Nós temos o carnaval que está vindo por aí, e só que é o seguinte, aquela pesquisa que diz que 48% das mulheres que estão no bloco é porque estão aí disponíveis, na verdade, existe a questão do consentimento, né? Então, deixei esse recadinho aqui no ar. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Beneberê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.